O presidente Lula discursou no evento de abertura da Cúpula do Futuro na sede das Nações Unidas em Nova York. O presidente brasileiro criticou a Assembleia Geral das Nações Unidas e o Conselho de Segurança da ONU, pedindo transformações. Este evento de hoje antecede a sessão da Assembleia Geral, a abertura, que está marcada para terça-feira e que, como sempre, como é costume, terá a fala de abertura por parte do líder brasileiro. Por isso, nós vamos a Nova York com a correspondente Mariana Jangiacomo, trazendo todos os detalhes já das falas públicas do presidente brasileiro na manhã deste domingo. Mariana Jangiacomo, perto do icônico Radio City Music Hall em Nova York. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri, boa tarde a todos. Pois é, Yuri, a gente fica aqui pela cidade, né, se deslocando para acompanhar a visita, não só do presidente Lula, mas também dos ministros também, que vieram aqui para Nova York para passar a semana. E hoje foi o primeiro dia de agenda pública do presidente Lula. Ele fez o discurso na Cúpula do Futuro, na ONU, que, como o nome indica, é uma conferência para discutir os caminhos futuros das Nações Unidas. Nessa conferência, os países membros aprovaram um documento pedindo por mudanças, inclusive a reforma do Conselho de Segurança, que é algo que o presidente Lula defende já há bastante tempo. E isso esteve no discurso dele também. O presidente Lula fez as críticas, como você disse, Yuri, e falou o seguinte, que a legitimidade do Conselho de Segurança da ONU encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. Disse também que a Assembleia Geral perdeu vitalidade e que falta ambição. Foi um discurso de 5 minutos, um discurso curto, assim como os dos outros participantes dessa cúpula de hoje, da Cúpula do Futuro. Lula também defendeu a equidade de gênero. Aliás, essa foi a primeira coisa que ele falou, a primeira bandeira defendida por ele no discurso foi a da equidade de gênero. Disse que não é possível também naturalizar a fome, pessoas passando fome no mundo, e pediu mais ação das Nações Unidas. Agora, é importante lembrar, como você disse também, Yuri, que, claro, esse ainda não é aquele discurso mais famoso, tradicional, que o presidente do Brasil faz todo ano na Assembleia Geral em Nova York. Aquele discurso da abertura da semana de debates de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas acontece na terça-feira. Tradicionalmente, o Brasil faz o discurso de abertura e Lula passou hoje à tarde trabalhando nesse discurso. Ele saiu da ONU, foi para a casa do chefe da missão brasileira nas Nações Unidas, onde ele está hospedado, e não saiu de lá, está lá trabalhando com os assessores para fazer esse discurso da ONU e se preparar para as outras reuniões também. Lula tem uma agenda bem intensa por aqui. Ele amanhã retoma essa agenda de reuniões bilaterais, se encontra com a presidente da Comissão Europeia, também com o primeiro-ministro do Haiti. À noite participa de 2 eventos ligados a associações filantrópicas, um de Bill Clinton e o outro de Bill Gates. Inclusive, Lula participa de um painel com Bill Gates aqui em Nova York na noite de amanhã. Depois, na terça-feira, aí sim a gente tem esse discurso que é tão tradicional, o discurso de abertura da semana de debates de alto nível da Assembleia Geral da ONU. E aí ele retoma a agenda de reuniões bilaterais com o presidente francês, Emmanuel Macron, também com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Lula também organiza um evento de defesa da democracia e contra extremismos com outros chefes de Estado, mas a gente ainda não sabe exatamente quem vai estar com Lula nesse evento. E na quarta-feira ele volta às Nações Unidas para fazer um discurso na abertura da reunião do G20. Depois, na quarta-feira à tarde, volta para Brasília. Então, como eu disse, é realmente uma agenda muito intensa de compromissos, né? A gente está falando de agendas de reuniões bilaterais na segunda-feira, na terça-feira o foco mais na Assembleia Geral da ONU, mas também com algumas bilaterais, na quarta-feira a reunião do G20. E esse discurso do presidente de hoje, né, foi um discurso que não trouxe muitas surpresas, porque ele, na verdade, reforçou bandeiras que ele defende já há bastante tempo. Claro, teve um tom muito crítico, sim, com relação às Nações Unidas, então isso acabou chamando bastante a atenção, mas isso também já era esperado que Lula fosse fazer essas críticas à reforma do Conselho de Segurança, que foi aprovada hoje, né? A ideia de uma reforma do Conselho de Segurança. Agora, para isso sair na prática, para que algo mude de fato na prática, aí a gente está falando de outros passos que ainda precisariam ser dados. Então, a gente está falando de uma votação que precisaria acontecer na Assembleia Geral com os integrantes do Conselho de Segurança, mas é um começo, é um sinal de que pelo menos os países estão dispostos a discutir esse tipo de coisa. A gente acompanhou muito, né, Yuri, nos últimos tempos as discussões no Conselho de Segurança, muitas vezes travadas por causa do poder de veto dos integrantes permanentes. Então é isso que está sendo questionado aqui agora, Yuri.
Pois é, Mariana, deixa eu aproveitar que você falou dessas críticas que já são esperadas, não é de hoje, de fato, que Lula critica a governança desses organismos multilaterais. Agora, como é que repercute isso entre outros líderes mundiais e aí mesmo em Nova York, onde fica a sede das Nações Unidas, o quanto esse tipo de discurso encontra eco ou acaba sendo um discurso que acaba tendo muito mais consumo aqui dentro, aqui no Brasil, do que, de fato, entre a comunidade internacional? Encontra eco, sim, Yuri. O que eu tenho ouvido de diplomatas é que, na verdade, esse discurso de Lula está muito alinhado com o que pensam muitos outros representantes nas Nações Unidas, que também esperam que o Conselho de Segurança possa ter mais ação, na verdade. Então, o que eu ouço é que é um discurso que encontra muito eco, sim. Agora, a questão é como fazer isso na prática, porque você tem países como a Rússia, como os Estados Unidos, que são integrantes permanentes do Conselho de Segurança e que acabam travando um pouco as negociações para que se tenha uma mudança nesse sentido. Então, claro, são atores importantíssimos dentro das Nações Unidas que têm muito poder e fica difícil se fazer qualquer mudança nesse sentido sem o apoio desses representantes. Mas é um discurso que ecoa, sim, até com o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que fala também sobre a necessidade de mudanças, ele reconhece também esse tipo de situação e isso ficou mais evidente, principalmente se a gente pensar, como eu estava falando agora há pouco, das reuniões no Conselho de Segurança durante as guerras, né? Porque a gente viu isso na invasão da Ucrânia e depois a gente viu também com a questão de Israel e da faixa de Gaza. A Rússia travava a adoção de resoluções por ser integrante permanente do Conselho de Segurança, então acabava travando resoluções, foi muito difícil se chegar à aprovação de uma resolução e depois os Estados Unidos travaram, né, resoluções inclusive propostas pelo Brasil, ideias do Brasil. Então isso ficou muito evidente para a comunidade internacional, por isso é um discurso que tem eco, sim. A adoção desse pacto hoje, a aprovação desse pacto sinaliza esse eco, sinaliza que há apoio para isso, para ideias que o presidente Lula também defende, então isso mostra um alinhamento. Agora, a questão é que daí para se ter mudanças na prática ainda é um caminho a ser percorrido, porque há uma série de regras ali previstas para a ONU antes que algo de fato possa mudar na prática, Yuri.